Na televisão lusitana, o jornalista Mauro Xavier afirma que não foi a primeira vez que Jorge Jesus serviu de fantasma para outros técnicos. E, portanto, desse ponto de vista, acho que o Jorge Jesus foi Jorge Jesus. Gosta muito de ser fantasma de ex-treinadores. Foi de fantasma para 2 ex-treinadores do Benfica. Salve, salve, nação! Saudações! Galera, tá repercutindo no mundo todo o que disse Jorge Jesus. Cara, a repercussão foi imediata. Ontem a bomba estourou. Jorge Jesus falou que quer treinar o Flamengo, que tinha até o dia 20 para acertar com o Flamengo, e isso pegou muito mal lá fora e aqui no Brasil também. A repercussão em Portugal, mensagens, técnicos apoiando o Paulo Souza. Cara, vou trazer aqui para vocês uma matéria especial do Jogo Aberto e quero já aproveitar e dar os créditos de vídeo para o canal Jogo Aberto da Band. Link aqui na descrição do canal Jogo Aberto. Beleza, cara? Quero que você comente aqui o que você está achando dessa situação toda. Jorge Jesus se queimou ou não? Ele fez certo ou não? Ele deveria ter esperado um pouco mais? Ele foi muito afoito? Cara, e essa viagem do Jorge Jesus para o Rio de Janeiro, hein? Qual foi o sentido dessa viagem? O que ele planejava fazer? Será que ele atrapalhou as negociações futuras? São estas as perguntas que a gente se faz, né, galera? Vamos lá, então. Fala aí, Renata Fã. Falando em prova de fogo, o nome do Jorge Jesus sempre paira na Gávea, na torcida do Flamengo, no ninho do urubu, porque ele é uma referência extremamente positiva e o torcedor tem saudades. Agora, o que aconteceu de declarações que foram divulgadas pelo jornalista Renato Maurício Prado para o UOL, essas declarações, elas não ficaram só no Rio de Janeiro ou no Brasil. O mundo inteiro já está comentando a maneira como ele se manifestou com um treinador empregado, tudo que a gente acompanhou e está acompanhando. E o Thiago Carvalho está na Gávea e vai trazer essa repercussão para a gente, muito negativa para o Jorge Jesus. Thiago, para você, aquele bom dia. Conta tudo porque estamos curiosos aqui. Que coisa ruim, hein? Foi mal, Jorge Jesus. Bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Bom dia a todos. Pois é, tem jogo no final de semana, tem clássico contra o Botafogo. O Flamengo, inclusive, treinou hoje de manhã. O Paulo Souza tem alguns problemas para esse jogo. Por exemplo, não tem o Pablo, que foi o zagueiro que jogou contra o Tadjeres. O Ilharão deve voltar para a zaga deslocado. No meio de campo, tem a dúvida também entre o Thiago Maia ou até o Andréas Pereira para fazer a vaga do Ilharão. Em meio a todos esses problemas, pensando no time, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo agora também com essa questão do Jorge Jesus. As declarações do ex-treinador não pegaram bem aqui no Flamengo. A diretoria não gostou do que ouviu por parte do Jorge Jesus. Inclusive, não vai contratar o Jorge Jesus. Respaldou o trabalho do Paulo Souza, confia no Paulo Souza e garantiu que o Paulo Souza permanece na frente do Flamengo, mesmo com o Jorge Jesus dizendo que aguarda até o dia 20, quem sabe aí, uma proposta. Essa proposta não vai chegar. O Paulo Souza também recebeu o carinho de muitas pessoas do mundo da bola, treinadores, jogadores, presidentes de clube, até pessoas ligadas ao Benfica, que era o time onde Jorge Jesus estava trabalhando até o final da última temporada, até o final de 2021. Entre esses nomes que mandaram mensagens para o Paulo Souza está, por exemplo, o Mourinho. José Mourinho, que é um dos maiores técnicos do mundo, português, um dos nomes mais conceituados do futebol português também, uma das pessoas que mandou aí mensagem para o Paulo Souza. Agora, a gente preparou uma reportagem contando toda a repercussão desde as declarações do Jorge Jesus. A gente vai ver agora essa repercussão aqui no Flamengo. O que fazer quando um amor antigo reaparece? No Flamengo, a decisão está definida: ignorar, pelo menos socialmente falando, sem notas oficiais ou demais declarações. Acontece que desde que as falas do ex-treinador se tornaram públicas, a relação com o clube voltou a ser notícia. No Rio de Janeiro, desde o Carnaval, Jorge Jesus aproveitou a última quarta-feira para assistir a partida do ex-clube contra o Tadjeres na casa de amigos. Entre os convidados estava Renato Maurício Prado, jornalista do site UOL, que na manhã seguinte publicou aspas de algumas falas do português. A mais contundente dizia: "Quero voltar sim ao Flamengo, mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida." Poucas palavras com o efeito de movimentar o futebol mundo afora.
Além de ser pauta para diversos noticiários brasileiros, em Portugal, Jorge Jesus também foi assunto. O jornal A Bola diz que a exposição da conversa não agradou ao mister, que considera o vazamento prejudicial para as negociações com o Fenerbahçe da Turquia. O ex-técnico do Flamengo teria justificado as declarações. O site destaca ainda o comentário feito por Denilson aqui no Jogo Aberto de ontem, quando o ex-jogador criticou a postura do treinador em relação a Paulo Souza. Foi uma grande falta de respeito do Jorge Jesus. Não estou falando aqui do sentimento de querer voltar ou não. Estou falando de uma conduta profissional, de uma ética de trabalho com um companheiro, com um compatriota. E aí independente também, tá? Independentemente de ser português, de ser compatriota ou não. Na televisão lusitana, o jornalista Mauro Xavier afirma que não foi a primeira vez que Jorge Jesus serviu de fantasma para outros técnicos. E, portanto, desse ponto de vista, acho que o Jorge Jesus foi Jorge Jesus. Gosta muito de ser fantasma de ex-treinadores. Foi de fantasma para 2 ex-treinadores do Benfica. Quando chegou cá, não conseguiu pôr a equipa a jogar a bola. Achou que iria para o Flamengo e nesse seguimento, simplesmente está a ser Jorge Jesus. Acontece que o desejo de voltar ao clube não foi a única declaração divulgada. Segundo o Renato Maurício Prado, o treinador teria criticado diretamente o trabalho de Paulo Souza, fazendo comentário sobre o esquema de rodízio de goleiros e o uso de William Arão como zagueiro. Nas redes sociais, o empresário de Paulo Souza, Hugo Cajuda, saiu em defesa do atual comandante rubro-negro e fez duras críticas a Jorge Jesus. Sem surpresa, assistimos a mais um momento deplorável de alguém que só estando perturbado e desesperado pode revelar tamanha falta de ética, falta de respeito e falta de profissionalismo. E completa: é um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas, mas mais do que isso, é um ataque à classe dos treinadores profissionais de futebol, um ataque à ética e à dignidade. Entre as declarações de Jorge Jesus, uma incomoda ainda mais a diretoria rubro-negra. O treinador teria garantido que não houve um convite para retornar ao clube no final do ano passado. Na época, a cúpula de futebol foi até a Europa e chegou a se reunir com ele, mas o mister considera o encontro como uma obrigação social. Logo que chegou ao Brasil, Jorge Jesus se encontrou com Gabigol em um restaurante. Segundo o treinador, o atacante teria indicado que os jogadores foram restringidos de visitá-lo para evitar mal-estar com Paulo Souza e a nova comissão técnica. Outro amigo que o mister se reuniu foi Luiz Castro, treinador do Botafogo. JJ chegou a assistir a partida contra o Juventude em um dos camarotes do estádio Newton Santos. O alvinegro é o próximo adversário do Flamengo. Em meio ao clima conturbado, Jorge Jesus retorna à Europa no próximo sábado. Domingo, o Flamengo entra em campo às 11 da manhã. O clássico será disputado em Brasília, no Mané Garrincha. Uma coisa é certa: em 2 semanas de Brasil, o treinador conseguiu mais uma vez deixar sua marca. Resta saber se novas visitas vão acontecer no futuro. Pode acreditar que o novo dia vai. Nossa hora já chegou. Estamos vivendo isso aqui agora, moleque. Primeiro, agradecemos ao Jornal A Bola por citar a Band Jogo Aberto e o Denilson também pelo comentário. Aliás, Denilson, a sua linha de comentário foi uma das primeiras, porque a gente entra mais cedo do que a maioria dos programas, e repercutiu muito parecido, pessoas também concordando com o que você disse e entendendo da mesma maneira, algo que a gente não está acostumado a ver em termos de ética profissional e principalmente de respeito a um colega de trabalho da mesma categoria profissional. E independentemente, eu falei ontem aqui de nacionalidade, depois, obviamente, a gente começa a acompanhar e todo mundo seguindo a linha de raciocínio e algumas pessoas normalizando essa declaração. Não podemos normalizar essa declaração porque é algo que cai dentro do campo do respeito. Que foi o que eu falei aqui, dentro de um respeito, de uma ética, você tem que ter. Isso não pode ser normal, nem na vida profissional e também nem na vida profissional. Você vai seguir esse papo aqui comigo na sequência, Jorge Jesus, até porque que coisa, hein? Caiu o conceito do Jorge Jesus.
depois disso. Aí muita gente até me mandou mensagens. Mas não era uma conversa que ele falou para um jornalista diretamente, não foi uma entrevista, não foi um bate-papo, ele estava entre amigos, entre pessoas conhecidas. Mas fato é que ele sabia que tinha um jornalista ali, ele deu informações relevantes, fez comentários públicos em relação a quem estava ali no momento e isso foi reproduzido. Fora tudo isso, a questão é que é grave você ficar olhando por um cargo que poderia ter sido dele, ele nunca precisaria ter saído do Flamengo. Quando teve a pandemia, ele renovou o contrato, deixou o contrato daquele jeito e foi embora. Depois assumiu um time em Portugal. Todo mundo pensava que ele teria um sucesso parecido com o do Flamengo, não aconteceu. E agora ele está desempregado e o Flamengo parece ser uma boa opção. Claro que ele tem amor pelo clube, mas desse jeito... O amor pelo clube a gente respeita muito esse sentimento e é merecedor da construção desse sentimento com a equipe do Flamengo. Mas até aí, né? A partir desse momento, quando ele dá uma declaração como ele deu a declaração... E aí repercutiu no mundo, a gente acabou de mostrar, e eu continuo com o mesmo pensamento e vi algumas pessoas normalizando, que é uma declaração, que tem um cara falar assim, quer voltar a trabalhar. Não pode ser normal uma declaração dessa, nem na vida pessoal e nem na vida profissional. Você tem que ter uma conduta de respeito com o companheiro, com o compatriota ou não, mas ele foi muito, muito infeliz na declaração dele e repercutiu e da forma que deveria repercutir dentro do mundo do esporte, que você precisa ter uma conduta. A gente fala muito aqui, Loirão, da falta de união dos jogadores, dos treinadores. Em muitas áreas falta essa união. E aí, quando você vê um tipo de declaração dessa, isso só fica mais aflorado ainda na cabeça do profissional. E no momento em que os técnicos portugueses estão em alta no Brasil, a gente vê que nem tudo é perfeito nesse universo. É isso aí. Que essa questão de respeito, de entender que tem alguém empregado, colocado. E essas críticas públicas a um trabalho alheio, isso não é legal. Até porque o Jorge Jesus não precisa disso. Ele é um ídolo no Flamengo, ele fez um trabalho incrível, venerado até hoje, mas não dá o direito de passar dos limites com um outro profissional Muito como bem. ele, né? É isso aí. Bom, a gente vai falar mais sobre... Galera, que repercussão é essa, cara? Tá todo mundo falando disso na Europa, aqui no Brasil. Rapaz do céu, até o Mourinho, né, mandou mensagem de apoio ao Paulo Souza. Cara, vamos lá então, hein? Ó, recapitulando. Onde tudo começou? Jorge Jesus, inocentemente, foi assistir o jogo junto com um jornalista. Um cara que quer arrancar informação do Jorge Jesus para lançar na mídia, na rede, né? E ele conseguiu. Jorge Jesus, durante a partida de Flamengo e Tajeres, ele falou muitas coisas. O Ilharão, ele criticou, né, a escalação de William Arão na zaga. Ele falou de outras coisas que mexe com o torcedor do Flamengo, tipo, se eu tivesse continuado, o Flamengo teria continuado a hegemonia. Mas por que ele saiu? Né? Uma pergunta que eu te faço. Por que ele quis sair? Quem saiu foi ele. O Flamengo queria que ele ficasse. Ele tinha mantido a hegemonia, diz ele lá na conversa durante a partida. E ele fala que quer muito treinar o Flamengo. Só que falar eu quero treinar o Flamengo, não vejo problema. O problema foi, o que pegou mal? Eu posso esperar até o dia 20. Depois eu preciso decidir a minha vida. Cara, o que pegou mal foi essa frase principal. Eu quero muito treinar o Flamengo. Ok, beleza. Tudo certo. Pode ser no futuro, né? Ninguém iria criticar ele falar isso, porque ele já falou que gostaria um dia de voltar a treinar o Flamengo. Mas a questão é essa. Eu posso esperar até o dia 20. Ou seja, ou vocês, Flamengo, me contratem agora, ou eu vou acertar com outro clube. E aí, meu amigo, pegou muito mal porque o Paulo Souza, não é porque é compatriota dele, é porque o cara é empregado do Flamengo. Ou seja, ele, a imprensa, as pessoas não viram com bons olhos, porque o que ele fez, cara, é falta de ética, é errado. Você querer tirar o trabalho de outra pessoa. Em qualquer área, não só no futebol, em qualquer área. Se isso cai na imprensa, é uma bomba. Se isso cai na boca do povo, todo mundo vai criticar, todo mundo vai achar ruim, é lógico. O torcedor do Flamengo, uma parte da torcida do Flamengo gostaria demais
que isso acontecesse, porque o trabalho do Paulo Souza não é bom, não vem agradando a todos, né? O Flamengo deixa a desejar, o Flamengo não tem um rendimento bom, não está evoluindo, o time estagnou, né? Joga uma partida mais ou menos, outra ruim, uma mais ou menos, outra ruim. Caramba, cara, são tantos pontos, né, que o vídeo vai ficar um pouco grande, mas vamos lá, galera. Deixa o like aí para apoiar a gente. Jorge Jesus está pistola com Renato Maurício Prado por ter revelado a conversa para o mundo todo, né? Ele tá muito bravo, cara, porque, veja bem, o Fenerbahçe da Turquia tinha uma proposta para Jorge Jesus. E com esta bomba, meu amigo, o Fenerbahçe deve desistir de contratar o Jorge Jesus, porque pega mal, cara. O que ele fez foi imoral, é uma falta de ética, né? Então, nossa, eu tô tão triste com isso. Ô, Renato Maurício Prado, eu sei que você é jornalista, você é profissional, mas se você queria tanto a volta do Jorge Jesus, você acabou de sacramentar que ele não volta, pelo menos por agora. Pelo menos nessa fase. Talvez no futuro ele possa voltar, mas Renato Maurício Prado, cara, esse ano eu acho difícil o Jorge Jesus voltar. Depois desse vazamento aí que você fez, acho muito difícil, porque dentro do Flamengo pegou muito mal. Principalmente quando o Jorge Jesus fala na conversa entre vocês que no fim do ano o Flamengo não fez proposta para o Jorge Jesus. Isso caiu muito mal lá dentro do Flamengo. Então, ferrou, cara. A gente vai ter que ficar com o Paulo Souza e rezar para esse time jogar bem. É isso. Valeu, galera. Só trazendo informações para vocês, as repercussões quando o nome gira em torno do Flamengo, ok? Tamo juntos. Se inscreva aqui no canal, deixa o like e ative o sininho para continuar recebendo as notícias em vídeos de vários comentaristas, jornalistas do Brasil e do mundo. Valeu? Saudações, fui!